Fechando a nossa série de entrevistas sobre os transtornos que acometem as crianças, nós vamos falar hoje sobre transtorno desafiador opositivo. Nossa convidada é a psicopedagoga Maria Carolina Lolli. Tudo bom? Tudo bem. Obrigada mais uma vez. É um nome bastante diferente, né? O que é esse transtorno? Esse transtorno é o chamado príncipezinho da família. Vocês já ouviram falar, né? As crianças, quando elas têm por volta dos 6 anos, 7 anos ali, elas têm o egocentrismo muito exacerbado, ou seja, elas querem ser os reis da casa. Quando a gente dá muita atenção para essa criança e faz tudo aquilo que ela quer, que ela deseja, essa criança ela pode desenvolver esse transtorno. E como é que as pessoas podem perceber? Quais são os sintomas? Primeiro, a criança mente para dizer, assim, diferente um pouco do desvio de conduta, o transtorno desafiador opositor ou opositivo, né, a criança mente para ser o rei da casa. Então, ela mente para ela ser o melhor aluno da turma, ela mente em função dela mesma, não para prejudicar outras pessoas. Acontece que essas mentiras, quando a gente tenta barrar, né, essa mentira da criança, ela fica muito triste com isso. Então, ela não pode ser contrariada. A criança, quando ela tem dificuldade em ouvir uma reclamação de um adulto, de ouvir uma crítica, quando a professora ela errou alguma atividade, a professora vai lá para ela corrigir, e essa criança não aceita essa correção, pode ser que ela tenha desenvolvendo, então, esse quadro desse transtorno. Isso pode ter a ver com aquelas crianças que são muito perfeccionistas, que não aceitam errar e que se cobram muito também, ou não? É um outro lado? Não, é um outro lado. Na minha opinião, esse transtorno, quem é o verdadeiro culpado são os pais que cobram muito das crianças. Né? Então, não é muito da criança. A criança ela faz isso para ela ser o centro das atenções. Então, às vezes, a criança ela é filha única até os 7 anos. De repente, nasce o irmão. Então, essa criança ela precisa chamar a atenção porque ela precisa do cuidado só para ela, porque até então ela só teve o cuidado só para ela. Então, ela pode desenvolver esse transtorno. E é uma doença, vai ter que cuidar, tratar, ou é uma coisa que dá para trabalhar e ter uma vida normal? Então, é um distúrbio, né, que se não for tratado com as ferramentas exatas, com as ferramentas específicas para ele, pode sim gerar outros malefícios para essa criança. Principalmente se a gente deixa esse transtorno até a idade adulta. Porque daí ela vai ter dificuldade no momento em que arrumar um emprego, ela vai ter dificuldade nas relações com as outras pessoas, porque ela sempre vai querer ser o centro das atenções. E como é que a gente pode falar para os pais descobrirem isso? Como é que os pais podem saber o que realmente está acontecendo, se é só uma mentirinha naquele dia ou se é uma coisa já grave que pode trazer problemas sérios? Então, nós precisamos tomar cuidado. Então, quando a criança ela quer ser o melhor em tudo. Então, a criança ela precisa saber que em momentos da vida ela vai perder, em momentos ela vai ganhar, em momentos ela vai acertar, em momentos ela vai errar também. Então, quando a criança apresenta dificuldade, você está brincando com a criança, ela tem dificuldade de saber que naquele jogo, naquela brincadeira, ela perdeu, a gente precisa tomar cuidado. Quando a mentira, né, se ela mente para você em razão, assim, querendo se mostrar, querendo ser o melhor em tudo, também preciso tomar cuidado. Quando você corrige essa criança não aceita correção, também preciso tomar cuidado. Outra coisa que a gente precisa falar é que muitas vezes esse transtorno ele está acompanhado da hiperatividade ou déficit de atenção. Só que, na verdade, não é que o transtorno desafiador opositor ele traga com ele a hiperatividade ou déficit de atenção. Pode ser confundido. A criança, às vezes, ela está prestando atenção na aula, mas ela está pensando em outra coisa. Então, não é que ela tenha déficit de atenção. É que, naquele momento, ela está pensando como ela vai se sobressair em relação aos outros. Então, por isso que, na escola, todos esses transtornos que nós estamos falando, eles exercem uma influência negativa e pode trazer prejuízos muito graves para a criança. Então é muito importante que os professores também estejam atentos a isso? Porque na maioria das vezes a criança fica mais tempo na escola do que com os pais, né? Os pais trabalham o dia todo, às vezes a criança chega em casa às 6 horas da tarde, o pai não tem muito tempo também, ele já vai dormir, né? Então não passa um tempo razoável com a criança. Mas os professores são as pessoas que passam, na maioria das vezes, mais tempo. Então, eles que precisam estar bem atentos com esses quadros, né? E não tem problema, claro, de falar com os pais, né? Porque às vezes tem aquele problema, se eu falar para o pai ou a mãe, eles podem achar que eu não estou lidando bem com a situação, porque tem muito disso hoje em dia, né? Tem.
É difícil você falar do filho do outro, né? Porque a gente não conhece a realidade de cada família, mas a gente precisa fazer o nosso papel enquanto professor, alertando os pais sobre esses sintomas, não é? Agora, o pai precisa estar também com a cabeça aberta para ouvir aquilo que o professor está falando e tentar ajudar, né, o seu filho da melhor maneira possível. No início, uma conversa basta para saber onde é que está isso, se realmente está acontecendo ou não? Não. É muito difícil você diferenciar isso sem a ajuda de uma pessoa que entenda muito bem os sintomas e as diferenças de cada transtorno. Porque, às vezes, a criança ela está passando por um momento difícil. Ela não tem transtorno nenhum. Só que, naquele momento, ele apresenta os sintomas de determinado transtorno. Então, às vezes, com uma conversa, a gente não consegue. Para a gente avaliar cada caso, nós temos testes específicos. Então, por isso que precisa passar por um profissional que é especialista no assunto, né, para dar o melhor encaminhamento. E assim, só para a gente, fiquei curiosa, que tipo de testes, por exemplo, são feitos com uma criança? São testes psicológicos. Nós temos várias ferramentas que já são validadas internacionalmente e nacionalmente também, que apontam, dependendo da resposta da criança, até mesmo os desenhos, o tipo de brincadeira, pode então nos dizer aquilo que a criança tem ou não. Quer dizer, você tem que enxergar por trás de tudo aquilo, se realmente... Pois é, às vezes, só na maneira como a criança desenha, se você pede para ela fazer um desenho aleatório da família, por exemplo, a maneira que ela se posiciona entre os membros que ela desenhou, a maneira como a criança desenha na folha, do papel à disposição na folha, já pode nos indicar alguma coisa. E aí também é tratamento com medicamento? Nesse não. No transtorno desafiador opositor é mais a psicoterapia mesmo. E aí tem que manter sempre. Isso. Aí a gente precisa diferenciar o transtorno desafiador opositor da hiperatividade ou déficit de atenção, né? Daí, dependendo do caso, é necessário medicamento. Dependendo do caso, não. Agora, muito importante também, claro, não deve ser fácil para os pais, né? Mas, assim, é em princípio aceitar que pode existir um problema e buscar ajuda, né? Na minha opinião, Elaine, o grande problema, além de aceitar isso, é você conviver com a criança apresentando esses transtornos. Porque, inconscientemente, a gente rotula a criança. Então, ela passa a ser uma criança doente e, na verdade, ela não é doente. Ela só precisa de um cuidado especial, né? Esses transtornos psicológicos, eles não são doenças, né? Então, a gente precisa diferenciar bem isso e, no momento em que vai tratar uma criança com algum desses transtornos, conversar com ela, não esquecer isso, ela não é doente, ela precisa de um tratamento especial, mas não tem nada a ver com uma doença. E aceitar e fazer direitinho, com certeza, que vai ter um bom resultado. Com certeza, seguir as recomendações dos profissionais, né, para que quando essa criança cresça, ela não tenha prejuízos maiores. Ok, muito obrigada mais uma vez pela sua participação.